Estou recebendo meu amigo Gaiki, essa conversa entre amigos que nós estamos fazendo com alguns amigos. Eu queria cumprimentar o Gaiki. Gai, prazer receber você nesse papo. Bom, prazer é todo meu, Evaldo. Eu estou falando com você aqui do estado do Texas, e no sul dos Estados Unidos. Eu e a Helena, minha esposa, viemos para cá em janeiro para começar um semestre de divulgação missionária via a junta que nós representamos no Brasil, que é conhecida como a Junta de Richmond. E aí, dia 15 de março, estávamos no meio das viagens e fomos informados que deveríamos retornar para a nossa base aqui e ficar de quarentena. Então, estamos aqui há um mês de quarentena. E, graças a Deus, Texas é um estado que tem conseguido valorizar a quarentena bem. Temos tido uma resposta muito positiva em termos de relativamente poucas mortes, mas qualquer morte, qualquer perda nesse momento é ruim, né? É ruim, não é? Mas estamos bem. Eu estou a mais ou menos 10 minutos de carro de onde meu pai mora, mas ele também está de quarentena. E, graças a Deus, ele mora no térreo e eu consigo vê-lo pela janela do seu apartamento. Sim. E, ter contato com ele dessa forma. Os meus netos, eu posso ver também quando eles estão assim na casa deles e eu estou no quintal ou na rua, não é? Mas não podemos ter nenhum tipo de contato físico. Então estamos aqui de quarentena, mas estamos bem, todos com saúde, graças a Deus, e orando não só pelo nosso povo aqui, mas também o povo brasileiro que também enfrenta esse momento difícil. Verdade. Você está falando do seu pai, né? Para quem está assistindo a gente, esse vídeo vai para o YouTube também. Jerry Stanley Key, não é isso? Correto. Nosso professor do Seminário do Sul, hoje Faculdade Batista do Rio de Janeiro, está aí descansando, está perto de você. Ele está bem, é bom saber que ele está bem. Graças a Deus. Vai completar agora 88 anos de idade. 88 anos. Mas está bem, graças a Deus. Muito bem. E louvamos a Deus pelo local onde ele mora, local seguro. Graças a Deus. Joia. Então, Gai, eu queria perguntar para você algumas questões aí. Essa pandemia está mudando a vida da gente. Eu penso que vai mudar para o futuro, né? Eu queria te perguntar o que pode acontecer no mundo em termos missionários depois dessa pandemia. Como é que você vê isso, esse agir? A gente não pode deixar de dizer que também é um agir de Deus nisso tudo. Para onde caminha para você a tarefa missionária? Como é que você vê essa mexida em tudo isso que está acontecendo? Eu creio que já vínhamos numa rota, num processo de ter mais desenvoltura quanto à tecnologia. E eu creio que, como a igreja local também vai passar por grandes mudanças, a própria questão missional, a própria questão missionária também vai sofrer mudanças, e uma dessas mudanças vai ser que a área tecnológica vai ser mais útil, e todos nós vamos ter que melhorar a nossa forma de comportamento quanto à tecnologia, não é? Eu creio que esse é o lado positivo. O lado negativo, temos partes do mundo
que tem uma banda muito pequena, não é uma banda larga, e muita gente sem acesso adequado, acesso. Por exemplo, eu noto que em algumas partes do mundo ainda tem aquele tipo de telefone que você abre, não é? O telefone. Eu não sei o que é isso o nome disso em português, mas em inglês é flip phone. E então eles não receberam, não estão na era do iPhone. Então isso vai dificultar algumas coisas em termos de treinamento, etc. Mas nós vamos ter que ser mais ágeis e mais criativos quanto à propagação do Evangelho para os 4 cantos do mundo. Vou lhe dar um exemplo. Hoje de manhã recebi uma informação de uma igreja tradicional que ontem à noite, no culto de oração, teve mais gente conectada do que tem normalmente nos cultos presenciais. Então, estamos vendo um momento bastante interessante onde as pessoas estão estão se tornando mais espertas quanto a essa parte digital. Você trabalha um período no Brasil, você ajuda a gente aqui na Junta de Missões Mundiais, outras ações, não é isso? E você interage muito com a igreja nos Estados Unidos. Como é que você está percebendo a igreja nos Estados Unidos nesse momento? Bom, é tudo muito novo, essa ideia de não agregar as pessoas num grande templo, ou até o que é a média da Igreja Batista aqui nos Estados Unidos, a média de 100 pessoas, 120, numa igreja batista normal. E essas igrejas menores estão apanhando mais, porque eles não têm a parte tecnológica bem desenvolvida ainda. Então, muita gente já de terceira idade, de 50 anos para cima, que não tem essa facilidade. Então, estão apanhando. E tem muitas ajudas aí, quer seja igreja grande ou convenção, que estão dando abertura para essas igrejas que não têm tanto know-how dando suporte, de dar o suporte para essas igrejas, não é? Eu vejo que esse momento pode se estender aqui, pode se estender, estão dizendo 2021 para grandes multidões, etc. Então, por exemplo, a área de esportes e entretenimento, que é uma das áreas principais do mercado capitalista americano, tudo isso está em stand-by, está parado. E isso é um movimento multibilionário dos Estados Unidos. Então, até nisso, estão tendo que repensar se vão ter jogos em estádios sem público. Imagino que isso vai acontecer para o futebol brasileiro também. Enfim. Mas então nós temos aí nós não podemos ficar parados nesses dias. Primeiro, se você me permitir, alguns pontos. Número 1, a gente tem que zelar por uma vida de oração nesse momento. E uma busca intensa de respostas de Deus. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos que ser ágeis no nosso comportamento. Por exemplo, não sei como é que é na sua igreja, aí em Seropédica, mas muitas igrejas já estão usando o cartão magnético para poder receber dízimo, oferta, mas muita gente de 50 anos para cima não tem o costume de cuidar da sua conta bancária via internet.
Então, para os milênios, para as pessoas com 40 e tantos anos de idade, isso é fácil porque eles já têm esse comportamento. Eles já não usam mais cheque, etc. Fazem tudo via internet. Uhum. Mas a grande contribuição de muitas igrejas vem de um público mais maduro, mais idoso. Uhum. E essas pessoas estão acostumadas a entregarem o dízimo no culto público da igreja. Então, até nisso nós vamos ter que ajudar os nossos membros a serem mais ágeis, a terem confiança nos processos, não é? E se protegerem contra aqueles do mal que querem, de alguma forma, entrar na conta dessas pessoas. Eu sei que eu fugi um pouquinho, mas é isso que eu estou vendo aqui. Nós temos que administrar as coisas, né, os desafios. Nós temos mudado aqui na igreja para depósito bancário. Né? Está funcionando no primeiro momento. Algumas pessoas ainda estão trazendo, mas a gente está fazendo assim. E os bancos aqui estão fechados, os bancos estão fechados aqui. Só que tem aquela janela onde você pode fazer um depósito pela janela, sem contato físico, etc. O americano não tem tanta agilidade com o banco 24 horas como no Brasil. Então, mas estou aprendendo e eu creio que nós vamos superar esse momento com novas formas de estarmos envolvidos com a igreja local, a missão de Deus e também a nossa contribuição financeira para todas essas coisas. Verdade. Eu fiz perguntas para você ligada à obra missionária, porque você é um missionário, um pastor, mas um foco missionário. Sim. Eu queria perguntar para você, especificamente, o que você percebe de vantajoso, nós já falamos algumas coisas indiretamente, mas de vantajoso em relação à nossa experiência de fé individual nesse momento de pandemia e de vantajoso para a igreja como comunidade de fé, seja para uma igreja local, seja para a igreja de Jesus espalhada na terra. Esse momento, o que você acha de vantajoso para a igreja? O que está acontecendo que pode abençoar a gente como igreja do Senhor Jesus? Ok, eu creio que uma das coisas que eu vejo aqui no bairro onde eu estou morando, porque eu e a Helena podemos sair e caminharmos diariamente, graças a Deus. Não estamos presos em casa em termos de não poder caminhar nas ruas. E o que nós temos visto, incrível, eu não vejo isso há mais de 20 anos, talvez até 25, eu estou vendo pais e filhos na rua, em frente às suas casas, brincando em família. Eu estou vendo pais dando atenção aos seus filhos adolescentes. Pouco eu estou vendo a tecnologia nas ruas. As pessoas estão se falando mais. Coisa que não acontecia anteriormente, né? O bairro americano é um bairro totalmente fechado. Você entra, por exemplo, você coloca o seu carro na garagem e a porta da garagem fecha para o mundo. E hoje nós estamos conhecendo os vizinhos. E não podemos ter um contato muito próximo, mas podemos ter um contato à distância. Legal. E então eu estou vendo isso como uma oportunidade que Deus está nos dando de renovar o tete-a-tete, a conversa e entre as pessoas. Eu tenho também estado em muitas reuniões via internet nesse mês e eu tenho encorajado líderes de células ou de pequenos grupos que não desistam do seu grupo pequeno. Alguns grupos estão tendo dificuldade em ter a reunião de Zoom, etc. Mas isso não faz com que o líder do pequeno grupo não tenha contato semanalmente, ou via
WhatsApp ou via telefone. Eu sou um cara já idoso, então eu gosto de ouvir a sua voz, Evaldo. Eu gosto de ver você. Então, mas as pessoas acham que a proposta é uma única proposta. Então, estou vendo um grande movimento de Zoom, mas, de repente, o seu pequeno grupo não está se adaptando a isso. Então, você vai ter que descobrir criativamente uma outra forma de pastorear o seu grupo pequeno. Verdade, verdade. A gente tem transmitido os cultos aqui ao vivo, às 10 horas da manhã de domingo, às 19 horas. Nós temos entrado ao vivo hoje, nós fizemos uma gravação sempre à quinta-feira, às 10h30. A gente está tentando um contato, a gente tem alcançado muito mais gente dessa forma do que anteriormente. Isso é importante, é um sinal legal. E além da membresia da igreja, estou atingindo outras pessoas também. Não, porque as pessoas, Evaldo, estão tendo um pouquinho mais de tempo em casa. Isso. E muitas pessoas estão sem esperança. Isso. Me faz lembrar de uma palestra que eu ouvi ontem, e onde o foco foi o último capítulo de Atos, onde os marujos estavam desesperados. E Paulo, ele vira naquele desespero todo e diz, olha, o Senhor falou para mim que nenhum de nós vamos morrer. Vocês precisam se alimentar, se fortalecer. Vamos sim passar por um momento difícil, mas não vamos morrer. Então, eu creio que essa situação, Evaldo, vai passar. Agora, o mundo é diferente antes e depois desse momento. É verdade. Eu acredito também que nós temos, como você falou, nós temos a mensagem de esperança. E eu tenho falado isso aqui, né? Agora cessou a movimentação, as viagens são impossíveis nesse momento, as festas. Então, isso mostra um pouco, né, para a humanidade, para o homem, aonde está o foco, onde deveria estar o foco. Porque tudo está parado, mas nós continuamos com a esperança, com a mensagem de esperança. Né? O apóstolo Paulo, inclusive, diz em Atos, né, em Romanos, né, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Então, nós temos a mensagem de esperança. Acho que nesse momento a igreja tem essa oportunidade de falar do amor de Deus e trazer a mensagem de esperança. E também em Isaías 49, Deus diz, eu tenho você na palma da minha mão. Quer dizer, então, essa é a nossa esperança. Isso. E podemos compartilhar isso com outros para que os outros também estejam nas palmas da mão de Deus, não é? E eu creio que na medida que isso vai se desenvolvendo, nós vamos ter que atender algumas outras necessidades, alguns outros desdobramentos. Por exemplo, nós vamos ter que ensinar o nosso povo como viver em harmonia em casa. Porque, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está junto com o seu cônjuge 24 horas, 7 dias por semana, a tensão pode se tornar intensa. Então, vamos ter que começar um movimento de ensinar as pessoas que nos ouvem sobre o relacionamento em família, a questão de filhos. Cara, eu tenho 3 netos, e o meu filho, de vez em quando, me diz, pai, aqui está uma loucura, porque ele está trabalhando em casa. Então, ele tem que trancar a porta do quarto dele, porque os meninos são pequenos e eles querem a atenção do pai, e eles ficam batendo na porta do pai, porque não estão acostumados a ter o pai em casa, e acho que talvez o pai tá dormindo, enfim, eles não entendem o contexto do trabalho. Então, a gente tem que ensinar essa questão familiar muito bem. Nós temos que trabalhar ajudando as pessoas na área financeira, por exemplo. A classe média hoje mudou. A classe média antigamente saía para um restaurante uma vez por semana, ou cada 2 semanas. Hoje não está tendo mais essa oportunidade.
As pessoas estão tendo que preparar a alimentação em casa. Outra coisa, os pais estão tendo que ensinar os filhos. O ano de 2020 vai ser lembrado como um ano onde as nossas escolas fecharam. E aqueles pais que não têm costume, não têm o talento de ensinar os filhos, como é que fica isso? Dá uma série de coisas, desdobramento isso, dessa que a realidade. igreja vai ter que atender. É verdade. É isso aí, querido. Eu creio que Deus está agindo em tudo isso aí na nossa vida, né? A gente começa a pensar em nossa própria realidade, nossa experiência espiritual, né? Nosso foco. Sim, sim. Gai. Eu queria... Você tem mais um minuto para mim? A sua imagem saiu aí. Saiu? É. Uau. Deixa eu voltar, então, só um instante. É porque eu queria ler uma coisa que eu tinha preparado. Não vai dar. Se você puder ler aí nesse formato, tá legal. Você está me vendo, então? Agora tá. Tá saindo na gravação aqui. Pode ler. Beleza. Deixa eu voltar nesse daqui, então, e ver se eu consigo puxar o que... Porque você faz uma das perguntas, o que vai mudar? Já falei sobre algumas coisas que vão mudar, mas eu quero também atentar você e o seu público algumas coisas que vêm pela frente na minha percepção, se você me permitir. Tranquilo. E são coisas... a nossa esperança, primeiro, eu tenho que dizer que a nossa esperança está no Senhor, não é? E não abrimos mão dessa esperança. Mas, por exemplo, eu creio que vamos ter uma situação de muita fome no Brasil. Muita fome. Está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Fome. No mundo todo, talvez. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, como é que a igreja vai olhar essa questão de falta de recursos para comprar o que para sustentar o corpo, não é? Então, Isso. Pode falar. Em relação a isso, nós estamos já atendendo algumas famílias aqui com o Ministério da Ação Social, levantando materiais para atender demandas, não só de membros da igreja, uma situação difícil, e com a sociedade em geral. Nós temos feito isso aqui, temos recebido doações, temos preparado, temos doado já. Ótimo. Segunda coisa, por causa disso, a tendência da violência mundial crescer. Então, as pessoas desesperadas, elas vão se envolver em atos de violência porque elas estão sem soluções. A questão de suicídios. Nós temos visto vários casos via os noticiários mundiais de suicídios aumentando. Então, só uma parte aí em relação a isso. Na semana passada, nós estávamos transmitindo o nosso culto na quinta-feira ao vivo. A gente entra na quinta-feira ao vivo, além de domingo. E uma pessoa de São Paulo entrou no comentário dizendo que estava querendo se matar naquele momento do culto. Naquele momento, eu parei a live, me direcionei à pessoa, fizemos uma oração por ela, entramos em contato com irmãos e pastores de São Paulo que fizeram contato com ela e estão dando assistência a ela. Imagine só essa situação. Ao vivo, a gente fazendo ali o momento, e ela escreveu: estou querendo tirar a minha vida agora. E aí a gente parou tudo, deu atenção, fizemos o contato, descobrimos o telefone, e irmãos lá de São Paulo estão cuidando dessa pessoa. Louvado seja Deus que ela teve essa busca e vocês estavam preparados para dar a solução. Então, é uma outra questão. Outra questão é que, depois dessa pandemia do coronavírus, vem uma pandemia de medo.
o medo vai ter um aspecto totalmente diferente do que do que tinha antes desse momento. Então, você imagina, você sai aí no ônibus indo para um lugar. Eu já viajei muito de ônibus no Brasil, de avião. Em outras partes do mundo já viajei muito de trem. No Brasil, quando eu era embaixador do rei, também viajava muito de trem. Mas esses modelos de comportamento vão mudar por causa do medo. Verdade. Então, isso é uma das questões. Outra coisa aqui é que vai ter uma divisão, na minha opinião, uma divisão maior entre aquelas pessoas que têm e as pessoas que não têm. Então, essa classe média da qual você e eu fazemos parte vai diminuir. E muita gente que tinha uma condição de vida vão perder muita coisa, não é? Então, são algumas coisas desafios, são alguns desafios aqui que eu coloco aqui. É triste dizer isso, mas a indústria automobilística vai sofrer uma grande mudança. Vamos ver muitas empresas aéreas que vão desaparecer. Já é costume a gente ver. Por exemplo, eu me lembro muito bem de uma empresa, eu sou velho, então lembro, Cruzeiro, era uma empresa aérea antigamente. A VASP, Transbrasil. Transbrasil. Todas desapareceram, mas eu acho que hoje vem um movimento muito mais forte dessas empresas fecharem. Para você ter uma ideia, eu recebo um e-mail diário da Embaixada Americana, todos os dias, sobre a questão do Brasil, porque eu sou residente do Brasil há muitos anos e eu tenho que estar acompanhando o que acontece no Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, são 9 voos semanais entre Estados Unidos e Brasil. 9. Por 2 empresas, uma United e outra Azul. Quer dizer, e as empresas grandes do Brasil não estão voando mais para os Estados Unidos. Então, essa realidade, eu acho que você e eu vamos, nosso comportamento de compras no supermercado também vai mudar. Algumas coisas vão mudar nesse sentido. A questão de plano de saúde também vai mudar. Então, a gente tem que estar preparado. Isso não é para amedrontar a gente, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar essa realidade. Enfrentar essa realidade e não pensar que vai ser tudo igual de como 2019 para trás. Tá bom, querido. Gai, a gente vai ter que terminar aqui. Foi um prazer falar com você e saber que você está bem. Helena, seus filhos, Jerry Key, seu pai, foi meu professor. Graças a Deus. Feliz de vê-lo bem. Estou orando por vocês. Em breve podemos estar juntos aqui no Brasil e transmite nosso abraço aí para a família, para todo mundo. Um prazer muito falar obrigado. Com você. E o meu abraço, o abraço da Helena para todos os ouvintes aí. O nosso coração está aí no Brasil. Amém. Nós estamos aqui porque é da vontade de Deus por esse momento, mas nós continuamos amando vocês, orando por vocês e orando especificamente para novos meios de comunicar as boas novas do Evangelho para o Brasil e para o mundo. Amém. Não vamos desistir, porque tem muito campo ainda para a gente alcançar
para o Evangelho. Que Deus esteja abençoando você, meu querido Evaldo. Amém, querido. Você mora no meu coração. Amém. E você e sua família. E Amém. conte com a gente aqui, estamos sempre às ordens. Amém. Deus abençoe você. Foi um prazer falar contigo. Grande abraço a todos. Tchau, Amém. tchau.